Bom, gente, estamos de volta e dando continuidade ao programa RIC Rural deste domingo. Agora você vai conhecer um pouco da história da colonização dos Campos Gerais, onde está localizada a fazenda Capão Alto, uma das mais importantes fazendas do período colonial do sul do Brasil. Vejam só. Na fazenda Capão Alto, no município de Castro, no alto de uma colina nos Campos Gerais, um imponente casarão de 600 metros quadrados, construído por escravos em 1870, traz aos dias de hoje um pouco da história do Paraná e do sul do Brasil, vivida 2 séculos atrás. A fazenda Capão Alto, que fica aqui em Castro, representa um dos marcos mais históricos da colonização dos Campos Gerais no Paraná. Data de 3 séculos essa fazenda e esse casarão tem 151 anos. Nós vamos conhecer um pouco dessa história, dessa importante história e por que essa fazenda e esse casarão é importante para a história do Paraná e também do Brasil. Quem vai falar para a gente sobre isso é o Fábio Chedi, curador do projeto. Fábio, que história se esconde atrás dessas portas? Bom, a Fazenda Capão Alto representa um marco importante aqui para os Campos Gerais, na verdade para o Brasil todo, porque ela data desde o começo da distribuição de terras no Brasil, capitanias hereditárias, sesmarias, e uma das sesmarias foi instalada aqui nessa região. E aí um donatário chamado Pedro Taques recebe uma área de terra importante, ele e a família, e essas terras começam a consolidar o início da ocupação aqui da região. Uma parte dessas terras, uma parte grande, é vendida para a comunidade carmelita, que é uma corporação de ofício da igreja, que instalou aqui uma das suas fazendas de produção, e aí começa a criar uma comunidade mais intensa, com escravos, com pessoas que passavam por aqui, e o caminho das tropas começa a passar, os tropeiros começam a passar nessa região, concomitantemente a esse período, trazendo gado lá do sul do Brasil e startando o caminho de Viamão. Aqui dentro, então, nós vamos ter um pouco dessa história. Isso mesmo. Fábio, então aqui está retratada a história da fazenda Capão Alto. Sim, esse casarão ele é posterior ao início da fazenda. As pessoas às vezes confundem a idade da casarão, porque existem muitas formas de ocupação aqui durante os períodos que ela foi existente. Hoje essa casa sede foi incorporada como espaço cultural, então hoje a Fazenda Capão Alto chama Espaço Cultural Fazenda Capão Alto. De Sesmaria passou a um espaço de cultura a partir da Constituição de 88. Museu. Hoje é um museu. A casa foi utilizada para se estabelecer uma contação de história que mostra desde o descobrimento do Brasil até os dias atuais, contando o contemporâneo da cultura. Hoje a fazenda recebe uma primeira exposição como espaço cultural chamada Rodas do Tempo. A ideia é de que o tempo vai fluindo e vão acontecendo muitas coisas, e especialmente aconteceu isso no papel da fazenda ao longo do tempo. Essa sala retrata desde o descobrimento do Brasil até a distribuição de terras e o caminho das tropas que gerou o conjunto de habitações aqui na região. Ô Fábio, o que diz aqui sobre os carmelitas? Veja, todo o período histórico, como a gente falava, ele é mobilizado por alguma força econômica, e os carmelitas naquela época qual era essa força econômica? Eles regulavam registro civil, eles regulavam produção de agroindústria na época. Isso nós estamos falando de 1751. 1751. O Estado não existia instituído no Brasil. Era um domínio português, mas não haviam forças econômicas. E as corporações religiosas eram essas multinacionais da época que operavam aqui. Tanto as questões de serviço de ofício para a comunidade, quanto as questões de produção econômica. E foram eles que se adonaram dessa terra originalmente, e a força produtiva deles estava calcada no trabalho escravo. E aqui é uma localização, uma logística para os carmelitas que mandavam esses alimentos para os conventos de São Paulo, Santos e Itu. Itu. Eles serviam outros onde passavam a tropa. As tropas, exatamente. E o tropeirismo começa nesse período também, porque é tudo no século XVII em que o Brasil vai se expandindo para esse interior maior. Você tem o litoral muito bem servido, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco, mas o interior não. No interior não existiam as fazendas, nem sítios, nem chácaras como nós estamos acostumados a ver hoje.
Depois do período dos carmelitas, eles vendem a propriedade para o Bonifácio José Batista, que se torna o barão de Monte Carmelo, até em função da ligação com os carmelitas, e ele adquire a propriedade e constrói esse casarão, já na década de 1860. E retrata uma vida bem social, né? Bem social, ele é um estilo de casarão das fazendas lá de São Paulo e Rio, cafeeiras, enfim, era um nobre da época, então ele traz para cá um estilo de vida que ainda não havia em grande quantidade, biblioteca, festas, enfim, ele traz um novo ritmo, até o frege todo da região eram as festas que haviam no Capão Alto, pessoas vinham da cidade para cá, nas suas carruagens ou carroças, ou enfim, e vinham participar dessa vida social importante. Então ele criou um marco aqui na região e depois o casarão foi passando para outras famílias aqui da cidade até a década de 70 do século XX. Foram trocando de proprietários, sempre produzindo gado, queijo e alguma coisa de agricultura. Agora, uma curiosidade aqui na fazenda, Fábio, que eu vi, a capela ela é anexa à casa, ao corpo da casa. Isso daí demonstra toda a religiosidade da época, né? Você sabe que as casas de fazenda grandes tinham o privilégio de ter a sua própria capela, onde os serviços eram realizados e, na verdade, se tornavam uma espécie de receptivo na região. Então, várias pessoas que moravam ao entorno vinham também prestar os serviços religiosos aqui. E aqui a gente tem a Nossa Senhora do Carmo, em função dos carmelitas, era a Nossa Senhora a qual eles tinham devoção. E nós estamos no mês de homenagem à Nossa Senhora do Carmo. Nossa Senhora do Carmo, isso mesmo, a partir de 1º de julho. Existem comunidades aqui em Castro que ainda são devotos da Santa. E aqui a capela hoje é dessacralizada, mas muitas pessoas vêm aqui e ainda prestam homenagens, fazem orações e até um pouco do espírito daqui. Porque embora seja uma espécie de museu ou espaço de cultura, você não precisa perder uma certa natureza original da coisa e a gente mantém aqui a vida como era antigamente. De 151 anos atrás. De 151 anos atrás. Salve, salve, ó Maria do Carmelo, nível a flor. Tu és mãe e brilhante estrela que conduz nosso povo ao Senhor. O casarão da fazenda foi construído com a técnica taipa de pilão. Suas largas e reforçadas paredes registram a arquitetura típica do século XIX. Os vários desenhos nas paredes internas foram feitos com moldes um a um. O piso hidráulico da varanda veio de Portugal e o gradil da Inglaterra. Olha, tem mais um ambiente lá em cima que nós vamos conhecer. Vamos ver lá. Pois aqui é o quarto da baronesa e do barão. E logo ali é a sala de banho, que fica nesse andar superior, da onde se tem uma vista extraordinária. Daqui se sabe por que essa fazenda chama-se Capão Alto. É o ponto mais alto dessa região. O barão daqui via toda a extensão da sua terra. Olha só. Entre tantas curiosidades que nós já vimos ali na parte principal do casarão, tem esse daqui, onde praticamente um corredor interno que distancia a cozinha do corpo principal da casa. Alguns motivos tem por que dessa cozinha estar aqui. Por exemplo, aqui, logo de manhã, os serviçais estavam fazendo as comidas, batendo panela. Não incomodavam, então, os senhorios que ficavam lá, distante daqui, descansando. E outra coisa também são esses janelões, onde aproveita-se muito bem a luz externa logo de manhã, para ter um ambiente saudável, bem iluminado e produtivo, com certeza.
Fazem parte da sede da fazenda, ao entorno do casarão, várias edificações. Nessa ruína, bem ao lado da Casa Grande, ficava a casa do capataz e a casa dos arreios. Ao lado da cozinha, o poço, a queijaria e o aviário. Mais abaixo, as baias, o celeiro e o estábulo, que ficam próximos da mata por onde passavam os tropeiros. A importância da fazenda Capão Alto aqui nos Campos Gerais, na região de Castro, está demonstrada nesse caminho que nós estamos aqui, o caminho dos tropeiros, que passa dentro da fazenda e que tem a grande importância no desenvolvimento do sul do Brasil e principalmente dos Campos Gerais. Marcelo é um especialista em tropeirismo aqui da região, jovem, tem um trabalho premiado internacionalmente. Marcelo, esse caminho aqui, se a fazenda tem 300 anos, ele tem 300 anos? Provavelmente sim, ele é uma trilha do começo já da fazenda, é um caminho percorrido pelos tropeiros que vinham até o rio, até a casa-sede. Dentro do caminho de Viamão que fazia todo o trajeto entre o Rio Grande do Sul até São Paulo. E esse daqui, então, ele saía do rio lá embaixo, passava aqui, se abancava na fazenda, porque era um ponto de parada. Um ponto de paragem ali, junto com os carmelitas e tudo mais. E foi desenvolvendo aos poucos, né? E daí depois, posteriormente, foi a Castro, a paragem dos tropeiros. Bom, gente, para registro, a Fazenda Capão Alto é um patrimônio tombado em 26 de novembro de 1983 pelo governo do Paraná. Como vocês viram, essa reportagem foi realizada em 2016 e nós reprisamos hoje em homenagem ao super premiado publicitário Maurício Borges, que foi quem nos ajudou a produzir essa matéria especial naquela época. Bom, o Maurício, entre tantos trabalhos premiados como diretor de cinema e na publicidade do Paraná, foi um dos responsáveis por organizar toda a comunicação visual que a gente viu no Casarão, transformando-o em um museu. O Maurício Borges nos deixou nessa última semana e agora vai organizar e produzir algumas peças publicitárias e filmes no céu também.